estejam bem. Bom, vamos dar sequência, né? Continuamos ali a resolução da atividade proposta para vocês, né? E aí, no caso, então, seguimos agora com matemática financeira, juros simples e juros compostos. Então, na sequência daqueles 5 exercícios de regra de 3 que nós já resolvemos, nós vamos seguir agora com o número 6, então, juros simples, perfeito? Então, da mesma forma que eu oriento, né, vocês em sala de aula ou pela maneira como a gente veio conduzindo online, né, as nossas aulas, vamos sempre ler o problema, interpretar, saber extrair as informações, né, e essa extração que ela fique registrada, então sempre escreva do ladinho o que eu tenho, o que o exercício me dá, porque é possível sempre que a gente faça alguma alteração, alguma transformação, né, nesses dados que o exercício traz. Tá? Então, não faça já colocando na fórmula, né, não faça direto, porque geralmente aí é que acontecem os erros, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Primeira coisa, né, leia o exercício sabendo-se que certo capital aplicado durante 10 semestres, a taxa de 36% ao ano, rende R$ 72.000 de juros, e aí determinar o montante. Para entender o que né, a gente precisa fazer, eu já deixei aqui, né, uma colinha. Então, primeiro, encontrar o capital na fórmula dos juros. Lembrando que as fórmulas vocês já receberam, né, quando a gente trabalhou o conteúdo, né, quando eu expliquei detalhadamente nas nossas primeiras aulas. E agora a gente então vai partir para o, né, desenvolvimento do exercício. Claro que eu vou colocar as fórmulas aqui para vocês relembrá-las. Então, primeiro eu vou encontrar o capital, que, né, é a mesma coisa que valor presente, né, o meu VP. Tá? Mesma coisa vocês vão ver montante VF, que é o valor futuro. Né? Então eu não trago o símbolo C como capital e M de montante. Eu trago, né, desde a fórmula do juros simples, já a simbologia que nós utilizamos, né, também para juros compostos, aplicado aí já a ferramenta, né, HP12C, que é onde vocês, depois tendo familiaridade com, né, os símbolos, fica muito mais fácil na hora de vocês resolverem por ela, perfeito? Então vamos lá, primeiro eu vou extrair as informações, né, que eu tenho, que o exercício me traz ali de informação. Eu vou colocar aqui no cantinho, sempre coloco no canto esquerdo, né? Vocês podem fazer do jeitinho que acharem melhor, tá? Então, eu tenho primeiro o capital, né, que é o que ele quer saber. Por isso o pontinho de interrogação ali, tá? Então, capital, valor presente. Aí você pode colocar, né, na ordem que achar melhor. Eu já coloquei aqui em seguida, eu extraí a taxa, que aí o símbolo é o I, né, para a fórmula depois, e também para HP12C. Tá? Então, na matemática financeira, né, é importante que a gente tenha, né, essas informações e a gente vá se familiarizando, né, com esses símbolos, né, com a maneira de calcular. Isso é bem importante. Né? Não importa a profissão que a gente vai exercer, né, a gente sempre vai estar trabalhando com moeda, né, com valores, perfeito? Não, se não for lá, né, diretamente no meu trabalho, né, eu vou precisar conhecer isso para a minha vida pessoal, né, para que eu possa fazer aplicações, para que eu possa ter as melhores decisões, né, financeiras, né, para a minha vida. Então, é um conhecimento bem interessante, né, e bastante importante ali, né, quando a gente fala de conhecimento para a vida, né, conhecimento prático. Então, depois da taxa, né, que eu coloquei ela 30% ao ano, então eu trago essa informação, tá? Não vou colocar só 36% ou 36%. Tá? Isso é importante, é uma taxa, né? Por isso que o símbolo é o I, né? Então a taxa ela tem que vir acompanhada do símbolo ali, do percentual, e do tempo, né, que acompanha ela. Por quê? Isso é bem importante, porque depois a gente vai fazer, né, ajustes
né, porque eu tenho que sempre deixar na mesma unidade de tempo, tanto a taxa quanto o prazo, o tempo, é o que a gente já vai ver, tá bom? E aí o que, que eu preciso fazer? Toda taxa ela vem, né, com o sinal de percentual. Para que eu consiga fazer o cálculo numa fórmula, é importante que eu deixe ela, né, em valor decimal. Ou seja, eu preciso sempre dividir a taxa por 100 para aplicar na fórmula. Senão meu cálculo não vai para frente, ele não vai dar certo. Tá bom? Por isso que eu coloco, né, então, a informação de como ela vem e como que eu preciso transformar. Então eu coloquei aqui 0,36, que é o valor decimal de 36%. Nada mais é que pegar, né, e fazer o que? A vírgula andar duas casas para a esquerda. Quando eu divido por 100, eu tenho, né, na matemática essa é a regra, né? Eu ando com a vírgula duas casas para a esquerda. Se eu multiplicar, no caso, se eu for voltar, transformar um valor, né, uma taxa, no caso, no decimal, né, eu preciso retornar ela pro valor percentual, eu preciso o quê? Eu tenho que multiplicar por 100. Daí é o contrário, eu ando com a vírgula duas casas para a direita. É o caminho inverso, perfeito? Seguindo ali então, vamos extrair então aquela tempo. O meu tempo, ele vai ser o quê? Vai ser, qual que é o símbolo do tempo? É o N, né, gente? Então o N, né, não é o T, né, o T de tempo ou P de prazo. Então eu vou usar, né, sempre a letra N, tá bom? Por quê? Porque ela também, né, é base para uso no HP12C. Né? Então depois a gente vai usar ela, vocês vão ver o porquê que eu falo, né, de trazer já essas simbologias aqui. E aí vem aquilo que eu comentei com vocês. Por que, que a gente precisa trazer as informações? Então, 10 semestres é o tempo, né? É o prazo. Então, 10 semestres. Só que eu tenho que deixar ele na mesma unidade de tempo da taxa. E a taxa me diz que é 36% ao ano. Então, eu transformo, né, de alguma forma, o tempo que eu tenho se ele não for na mesma medida. Se o exercício não me der 10% ao ano, 10 anos aqui, né, ele deu 10 semestres. Eu preciso fazer esse ajuste. No caso, né, 10 semestres é a mesma coisa que 5 anos. Tá? Então, é base para você trabalhar com a matemática financeira, ter, né, ter esse conhecimento. Né? Quantos meses tem um ano? Eu tenho que saber. Quantos dias tem um mês? Quantos meses tem um trimestre? Quantos dias tem um trimestre? Quantos dias tem um ano? Né? Então, assim, né, se a gente falar de ano comercial, para a matemática financeira, o ano ele tem 360 dias. Tá? Então, esse vai ser a transformação, né, caso caia algum exercício nesse sentido, você faz essa transformação. A mesma coisa o mês. Né? Ah, mas tem mês que é 31, tem mês que é 30, outro é 31, tem 28, 29, no caso de fevereiro. Mas o mês comercial, né, o mês a gente calcula sempre na base de 30 dias. Então, se eu precisar transformar semestre, né, em dias, eu sempre vou fazer o cálculo então de 6, que é a quantidade de um semestre, 6 meses, vezes 30, né, que é a quantidade de dias. E aí eu vou ter o cálculo ali de quantos dias eu vou ter então no semestre. Daí essa base dá o quê? 180 dias. Né? Se eu tenho uma taxa de juros em dia e ele me der em semestre, né, um semestre, por exemplo, e eu tenho a taxa em dia, eu tenho que transformar esse semestre em 180 dias e usar esse novo, né, essa nova informação, esse novo dado para usar na forma. Tá joia? Beleza? Continuando então, depois de tempo, taxa, eu tenho aqui uma outra informação, 72 mil. E o que é o 72 mil? Ele diz ali, ó, rende 72 mil de juros. Tá? Os juros eu vou usar, né, como simbologia a letra J. Tá bom?
essa eu vou manter, né, como algumas literaturas trazem, né, porque na HP eu não tenho, né, o cálculo do juros simples. Então eu não tenho como, né, fazer o cálculo pela HP, né, usando ali as suas propriedades, as funções, né, pela qual a HP faz referência, né, eu não tenho como fazer os juros, não tem uma tecla lá com, né, especificando o J ali. Então posso usar. Então o meu juros, né, eu vou trazer aqui, é 72 mil. Tá? E aí então, né, olhando para cá, todas as informações que eu já tenho, a partir do que eu tenho, eu consigo descobrir qual é a fórmula, né, a maneira como a fórmula está ali montada para que eu possa desenvolver o exercício. Tá? Então, nesse caso, né, como a gente já viu, a fórmula, né, para encontrar o capital é VP igual a juros que divide a taxa vezes o tempo. Tá? Perfeito? Essa seria então a minha fórmula para calcular, para que eu possa encontrar, né, o meu valor presente, ou seja, o meu capital. Tá? Porque aqui é os juros, aqui é quanto rendeu, né? Ou seja, né, o meu valor presente é um valor bem menor, né, do que 72, ou, né, é um valor que, né, resultou nessa taxa de juros aqui. Tá? Então, vamos agora fazer o que? Substituir, né, todas as informações que eu já tenho aqui montada para dentro da forma. Então, o VP eu não tenho, né, então eu vou manter aqui VP igual. Aí eu vou substituir. Tá? Só substituição. Então, deixa eu trazer aqui. VP, que vai dividir, né? Zero vírgula 36 vezes 5. Então são as duas transformações que nós precisamos ter feito, né, antes de jogar na fórmula, e que nós fizemos. Tá? Por isso que eu, né, falo que é importante a gente fazer sempre essa transformação aí, perfeito? E agora, né, basta a gente fazer o quê? Calcular. Né? Quanto que é 0,36 vezes 5? Né? Eu tenho aqui já também montadinho, já com o valor. 1,8, né? 0,36 vezes 5. Ah, mas, puxa, eu queria ver no HP, como que funciona. Então, pera aí, vamos trazer aqui, ó. Né? Então, tem para uso da calculadora, tanto no computador quanto no celular, é gratuita, né? Não tem um custo para você usar essa ferramenta. Então, eu peguei uma extensão do Google Chrome, né, para que a gente possa fazer o cálculo e consiga desenvolver o raciocínio. Perfeito? Então, basta lá o que? Vamos fazer o cálculo. Né? 0,36. Lembrando que na HP, né, eu tenho que configurar ela quando eu estou no celular. Essa extensão do Chrome, pelo menos eu, na versão que eu tenho, é uma versão que não tem como trocar a vírgula pelo ponto, que seria o correto. Né? Como vocês vão ver, se eu colocar 1,8, aqui fica legal, mostra, né, 1,8. Mas aí quando eu der o Enter, aqui, deixa eu ver, se eu fizer o cálculo para moeda em real, essa vírgula ela conta como ponto, e o ponto como vírgula. Tá? Então tem que cuidar para não fazer essa confusão. Né? Que é onde tem, né, sempre eu vejo dos alunos quando fazem cálculos na calculadora do celular, sempre tem essa confusão por conta também, né, das calculadoras virem, né, com uma configuração diferente daquela como a gente utiliza no Brasil. Tá? Então, quando você usa o aplicativo da HP no celular, tem que fazer essa configuração. Né? E aí, para fazer a configuração, é só ir no ON, né, assim que você baixa o aplicativo, vai no ON, e aí você tem lá, né, como
colocar lá a opção de Brasil, né, para as casas decimais lá, para poder fazer essa troca, beleza? Então vamos fazer esse cálculo rapidinho ali, ó, 0,36. Aí no caso da HP eu primeiro insiro um dos valores, né, no caso aqui 0,36, aperto o Enter. E agora só basta que eu multiplique pelo 5. Então eu tenho que apertar o 5, depois que eu apertei o Enter, e agora a operação que eu quero fazer. No caso, multiplicação. E aí eu chego no valor, 1,8. Tá? E aí eu vou fazer o quê? 72 mil divididos por 1,8, certo? Só que eu quero aproveitar esse valor que está no visor. Então tem uma função aqui que é STO e eu vou guardar. É como se eu fosse... Essa aqui é uma informação que eu mando para HP que é: quero registrar, quero guardar o valor no visor. Então eu guardo em qualquer lugar, qualquer tecla aqui numérica. Tá? Eu vou escolher o 1, podia ser o 0 também. Tá? Então eu guardei ali. E aí eu vou colocar o que? Eu vou colocar agora no visor 72 mil. Ó, tá vendo que ele aparece com o ponto, né? Mas quando eu der o Enter, né, ele tem... ele está até trocado aqui. Então acho que já veio essa versão aqui, ela tá certinha. Show de bola. Então eu vou fazer o que agora? Basta eu colocar 72 mil, Enter, e vou recuperar aquele 1,8. Então eu vou apertar aqui, ó, RCL. E vou lá na tecla que eu tinha guardado o valor anterior, que é 1,8. Por que isso? Eu estou informando para a calculadora que primeiro, e a HP entende assim, primeiro vem o numerador. Então é o 72 mil. E aí depois o denominador, que é 1,8. E só aí eu posso colocar a minha operação, que nesse caso é divisão. Então apertei a divisão e encontrei o meu valor. Tá? Então encontrei o que? 40 mil. Olha aí que legal. 40 mil reais. Ele significa o que? O meu capital. Era o que eu estava precisando encontrar. O meu VP. Tá bom? E agora que eu encontrei o VP, eu vou usar a segunda forma. Preciso encontrar o montante. E aí, já passei para todos vocês também qual que é a fórmula do montante. VF igual VP, que multiplica 1 mais I vezes N. Tá? Lembrando que o 1 já vem na fórmula, né? Então eu tenho que só substituir, né, as variáveis que precisa aqui dentro da fórmula. Então trago as informações que eu tenho, mantenho, né, essas aqui, só que agora eu tenho o VP. Então eu vou colocar o VP que eu acabei de encontrar, mantenho a mesma taxa e o mesmo tempo. VF igual 42 mil, que multiplica 1 mais 0,36 vezes 5. Tá? Então aqui a gente sabe que é 1,8, 0,36 vezes 5. Então vai ser 1 mais 1,8, que dá 2,8. Então vai ser 42 mil multiplicando esse resultado que é 2,8. E aí eu vou encontrar então o meu valor futuro. Tá certo? Valor futuro, então fiz aqui detalhado, né? E o valor vamos fazer na calculadora HP aqui, antes de eu mostrar para vocês lá. Então, opa, é 40 mil, não 42 mil, olha aí. Deixa eu corrigir aqui em tempo. Ó, ao vivo às vezes sempre dá esse problema, né? Então eu posso colocar o ponto aqui, ó, que está em real, né? Então eu coloquei a informação, mas aí na fórmula eu tiro aqui, né? Porque senão confunde às vezes com esse ponto aqui que é a multiplicação. Perfeito? Então tem que cuidar muito aí na hora de trazer todos esses dados aí para dentro da fórmula. Então vamos fazer aqui o cálculo. Eu já tinha 40 mil ali, né? Aqui eu sei que é 2,8. Então eu já tinha esse valor ali na registrado. Basta eu multiplicar aqui a operação. E encontro o meu valor futuro.
Opa, vamos ver o que deu aqui. Qual que deu a diferença? 112 mil. Deixa eu ver por que apareceu 117 mil aqui. Se eu fizer 72 mil mais 40 mil, 112 mil. E tá errado esse valor ali. Joia? Vamos refazer aqui para ter a prova real. Então eu vou pegar 0,36, Enter, 5 multiplica, soma 1. Vou abrir todas as casas depois da vírgula para poder garantir que não tenha valores a mais ali, beleza. E aí multiplico por 40 mil. 112 mil. Joia? Será que eu não fiz 42 mil também? Será que foi isso? Posso ter errado na hora de mandar um número para lá, né? Vamos ver se não foi isso. 2,8 vezes 42 mil. Ahá! Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Podemos nos enganar na hora de mandar, né, fazer alguma passagem aí de valores para o lado aqui, né? Joia, então encontramos o valor final, 112 mil. Perfeito. Vamos ali para o nosso próximo exercício, exercício número 7. Mesma coisa. Vamos pegar aqui, vamos extrair as informações, né? Eu estou com as informações aqui, né? Mas vamos fazer por partes. Então, um capital de 150 mil aplicado durante 14 meses rendeu juros de 43.750. Determinar a taxa anual. Então, ó, vejam que, né, ele tem o capital, tem o tempo e tem o juro. Não tem a taxa. Taxa é o que ele quer descobrir. Perfeito? Então vamos informar isso aí. Então eu tenho ali que posicionar o que ele está pedindo, né? Primeiro eu tenho as informações, ele quer a taxa, então vamos extrair. Lembra que para extração não tem, né? Não importa a ordem ali, né? O importante é que os valores estejam aqui mensurados. Então eu tenho o capital, que é o VP. Depois eu vou ter a taxa que ele está pedindo, que eu não tenho, é que eu quero encontrar. O tempo, 14 meses, está aqui. Os juros que rendeu, 43.750. Estão aqui as três variáveis que eu precisava para colocá-las na fórmula. Perfeito? Bora lá então. Qual a fórmula que eu uso? A mesma da que usamos anteriormente. Tá? A gente usa a mesma. O que acontece é que nós vamos isolar aí a taxa, né, a partir das informações que a gente já tem. Bom, basta primeiro eu vou, né, fazer a substituição, vou colocar os valores ali para dentro da fórmula. Então, VP, 150 mil, que está aqui, vem no lugar do VP, igual os juros, 43.750, que vai dividir a taxa em vezes o tempo. Então, a taxa eu isolo, porque eu não tenho. O que eu vou fazer? Vamos isolar. Percebam que, né, antes de eu isolar ela, eu vou levar ela e o 14 para o outro lado do sinal de igual. Então ele está dividindo, né, a operação que está acontecendo aqui é divisão.
Então eu vou passar os 2 para lá como multiplicação. E vou deixar primeiro os 43.750 sozinho aqui do lado direito, tá? Então é isso que eu vou fazer agora, ó. Então deixei o 43.750, passei o I vezes 14, ou 14 vezes I, né? A ordem aí não faz diferença, tá? Então, 150 mil que multiplica 14 que multiplica o I. Joia? E em seguida, o que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 150 mil por 14. E só aí é que eu vou fazer o isolamento do I, da taxa. Né? Se ela está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado dividindo. Perfeito? Vamos lá. Então, como que vai ficar? Taxa I igual 43.750 dividindo 2.100.000. Está aqui. Fazendo esse cálculo, se eu pegar a minha HP, vamos ver. Então eu tenho 43.750, enter. Agora 2.100.000. Perfeito? Confere. Vou dar o que? Sinal de divisão. Olha lá, ó, vejam que ele gerou um valor, né, quebrado, um valor decimal aqui, ó. Tá? E esse resultado aqui, ó, 0,0208, ele é o resultado daquela divisão. Porém, ainda não é... Opa, deixa eu ver o que deu aqui. Deixa eu refazer ali. 43.750 divide 210.000 mais 2 milhões. Esse valor vezes 43.750 dividido 2 milhões 0,2 3 casas 1 ele arredondou. Tá aí, falta um zero ali, ó. 0,208. Perfeito. Aí o que eu tenho que fazer agora? Como é uma taxa, eu preciso levar ela para percentual, porcentagem. Então, eu tenho que agora multiplicar por 100. Né? Fazer com que a vírgula ande 2 casas para a direita. Certo? Então, basta eu fazer isso, né, vezes, opa, mais 10 é 100, e aí eu tenho o valor ao mês, que eu vou encontrar primeiro. Então eu vou pegar 0, essa taxa aqui está errada do mês. Então essa taxa aqui que gerou, eu vou fazer vezes 100, multiplica. Então esse valor aqui, ó, 2,08% ao mês.
Aí eu preciso o quê? Ela pede a taxa anual, tá? Ó, determinar a taxa anual. E como que eu sei que ela está em mês? Simplesmente porque todos os valores, né, aqui ó, 14 meses, ele foi para a fórmula com a informação de que ele era mês. Então, o meu resultado inicial ele vem como sendo mês. Agora, para transformar em ano, se tratando de juros simples, basta que eu faça simplesmente, né, a multiplicação, no caso, por 12 meses, porque um ano tem 12 meses. Tá? E aí eu vou pegar a taxa que gerou ali e multiplicar então por 12. Então, ó, manteve aquele valor, né, na calculadora ali e agora eu multiplico. E o resultado é 25% ao ano. Tá? Joia? Belezura? Entendido até aqui? Então tem que lembrar de todas essas informações aí, né? Esses detalhes para conseguir gerar ali, né, o cálculo corretíssimo. Perfeito? Vocês viram ali que qualquer, né, zero a mais, zero o que falta aqui, ele gera, né, todo o restante ali vai ser impactado. Perfeito? Então tem que tomar muito cuidado. Perfeito? Vamos lá. Continuando aqui o próximo, número 8. Se eu quiser comprar um carro de 60 mil reais, quanto devo aplicar hoje para que daqui a 2 anos possua tal valor? Considerar que a taxa da aplicação está em 2,5% ao mês. Vamos lá? Esse aqui começa agora juros compostos, tá, gente? Aí eu deixei, né, lembrando aqui também, eu deixei todo o material, né, dos exercícios, né, que foram entregues para mim também. Eu tenho foi feito ali toda a resolução também em PDF, tá? E aí tem um passo a passo para vocês de como que você vai usar HP12C, como que você vai... Isso tudo no primeiro exercício lá de juros compostos, eu desenvolvi, fiz a resolução e coloquei um print, né, de todas os cálculos ali na HP, para você chegar ao tanto o uso da calculadora na fórmula, e também agora a gente passa a usar HP também, né, das funções, né, que são próprias da HP, para a gente encontrar muito mais rápido daí esses valores. Então a gente vai ver isso aqui acontecendo, tá? Então vamos lá. Então a mesma coisa que no juros simples, eu vou extrair os valores, né, as informações que eu tenho. Então basta aqui que, né, você interprete, traga as informações. Então ele quer o que? Ele quer o VP, valor presente. Porque se você tem que interpretar. Se eu quiser comprar um carro de 60 mil, quanto devo aplicar hoje? Então hoje ele quer saber. Hoje é presente. Ele quer comprar um carro que vale 60 mil. Mas ele quer saber quanto que ele aplicar hoje para que daqui a 2 anos possua o valor que ele queira do carro. Então, você entende que tem que interpretar, tem que entender o problema, né? Então você sabe que você quer saber quanto, né, que eu preciso ter. Não vai ser 60 mil. Né? Ele quer um valor para aplicar, né? E aí considerando o tempo e a taxa, ele tem que saber exatamente quanto em dinheiro hoje que ele precisa aplicar. Bora lá, então ele quer o VP. O que ele tem? Ele tem a taxa de 2,5 ao mês. Então tá aqui, taxa. Não precisa transformar em nada, somente fazer o que? A divisão por 100. Não pode esquecer. Seguido ali, eu tenho mais uma informação lá do problema. Tempo. 2 anos. Esse eu preciso transformar, que é o que? Ele quer saber, ele falou em 2 anos, mas a minha taxa está em mês. Né? Estão vendo aqui, ó? Então, bora fazer a transformação, então, fazer só 2 vezes 12. Né? 2 anos equivalem, né, a 12 meses cada ano, então eu tenho 24 meses. Então essa taxa, né, lembrando, ela é ao mês. E aí agora eu tenho então o meu VF, né, que é os 60 mil.
que é o valor futuro, porque ele quer, esse valor está daqui 2 anos, né? Tá joia? Bom, fórmula que eu vou utilizar, essa é uma fórmula também, né, própria para cálculo dos juros compostos. Então eu tenho lá valor futuro igual valor presente que multiplica 1 mais i elevado, tanto o 1 quanto o i elevado ao tempo, ao n, tá? Então, agora fica um pouquinho mais, né, não é que fique mais difícil, né? Mas você tem que ter uma calculadora aí que faça, né, o cálculo de potência, tá? Né? Então não precisa usar uma HP, né, para você trabalhar com essas fórmulas aí. Tanto aqui a gente viu do juros simples, né, como essa fórmula aí, calculadora científica também faz. Né? Mas aí agora, depois que a gente fizer esse cálculo da fórmula, eu vou te mostrar como resolver isso com 4, né, teclas ali dentro da HP, beleza? Bora lá então, só fazer aqui a transferência de valores. Né? Então aqui dá 60 mil igual a VP 1 mais 0,025 elevado a 24. Então, tá aí. Joia? Vamos fazer no HP aqui, vamos ver como é que fica esse cálculo. Então, eu vou fazer primeiro na fórmula, que eu vou deixar os 60 mil, vou manter ele, igual VP, e vou resolver isso aqui, né? Primeiro que está dentro do parênteses, né? Então eu vou resolver primeiro que está dentro do parênteses aqui na HP, ó. Então eu tenho lá 1, informo para HP, não apertei mais nada, né? Ó. Só aperto 1 aqui, depois eu aperto o Enter. Aqui isso fala assim, ó HP, nós vamos trabalhar com esse número aqui, o 1. Né? A partir dele vai vir algum cálculo. Então, beleza. 1, Enter. E agora, eu vou apertar o outro número aqui agora. Vou colocar 0. Caso se eu apertar o ponto direto, ele calcula já o 0 antes da vírgula. Tá? Então, 0,025. Pronto. É ele aqui, é o número? É. Então eu só vou apertar o que? A operação. Soma. Podia fazer de cabeça, claro. Né? Eu tenho um número inteiro e um número decimal, né? Então poderia só colocar aqui, ó, direto, né? Nem precisava fazer esse cálculo, mas eu fiz para vocês verem, né? Para aprender um pouquinho mais também da HP aí, beleza? Então fiz aqui o cálculo, agora vou elevar a 24. Aperto 24 depois, né, do cálculo desse número. E aí tem uma tecla aqui, ó, bem legal, y elevado a x. Né? Então aperto ela, ó. E aí esse é o resultado que me interessa. Tá? Esse é o resultado importante para mim. 1,8087. Aí aqui, ó, isso aqui também é uma coisa. Mas tem um 3 ali. É só a quantidade de casas visíveis após a vírgula. Então eu posso colocar quantas casas eu quiser até o 0, né? Que aí o 0, o que ele faz? Ele vai, no caso, por que mudou para 2? Porque ele vai trazendo e vai fazendo o que? Ele vai fazendo com que os números venham a sempre fazendo justificativas ali, né, para que o número vá arredondando, perfeito? Então, se eu voltar aqui para 9 casas, ó, né, como o número da direita aqui ele é maior que 4, né, no caso de 5 para cima, então o meu número da esquerda sempre vai aumentar, tá? Nesse caso aqui, ó, 5. Né, eu vou fazer aqui, ó, o 5, 9 ali, ele vai virar 10, que daí vai virar 6 aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. 7 casas. Ó, 9, agora aqui vai virar 6. Aqui vai virar 3. Aqui não vai mudar porque o 3 é menor que 4, então não arredonda. Não arredondou, mas o 8 vai arredondar. Ó, e aqui vai arredondar para 1. Se eu colocar 2 casas. Se eu colocar uma casa, aqui não arredonda porque é 1.
Beleza, gente? Então é só para vocês verem essa dança aqui das casas depois da vírgula. É só apertar o F e a quantidade então de casas que você quer visualizar. Não é apagar, né? Porque você não está apagando o valor. O valor ele está sendo o quê? Sempre arredondado, tá? Perfeito? Então aqui, ó, esse é o valor que deu ali, eu vou manter ele aqui. Basta fazer o quê? O VP está multiplicando. Eu vou isolar o VP, vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ser 60 mil que divide esse valor aí, que eu acabei de encontrar. Tá? E eu não vou tirar ele da HP. Se você zerar HP e colocar só esse valor que está aqui, vai dar resultado diferente. Ou se colocar só 1,8, vai dar resultado diferente. Então é importante sempre manter esse valor no HP. E aí, como eu estou dividindo, eu preciso que os 60 mil ele apareça antes na HP, né? Olha aí. Então, VP, né, isolei, passou para cá. Então, como que eu vou fazer agora? Eu tenho que aproveitar esse número que está aqui. Mas eu não posso colocar os 60 mil agora e apertar a divisão. Senão ele vai dividir 1000, ele vai dividir 1,8087 por 60 mil. Tem que ser ao contrário. Então, eu vou guardar esse valor, STO, vou pôr aqui na tecla 1, e aí eu vou apertar os 60 mil. Vou dar o Enter, informando para HP que eu quero primeiro ele, né? Vou trabalhar com esse valor. E aí vou lembrar de recuperar o valor que estava na tecla 1. Então os 60 mil foi informado, o próximo número é esse, e a operação que eu vou fazer é divisão. E essa passa a ser agora o meu resultado. Então, meu VP é igualzinho, né, o que está aqui, ó. Joia? Bateu aí o resultado de vocês também? Ah, mas e agora? Aquele cálculo rápido que eu tinha comentado com vocês, né? Vamos fazer ele para já. Com base no quê? Isso aqui eu posso esquecer, tá? Eu só vou olhar para esses dados aqui agora. E vou fazer o cálculo. Então, vou falar o seguinte para minha HP. Na HP eu não preciso usar o decimal. E sim, eu vou usar direto o valor percentual. Lembrando que eu preciso só zerar a memória dela. FCLX zera toda a memória dela. Então eu vou colocar lá 2.5. Legal. O que é o 2.5? Eu não vou apertar o Enter, tá? Porque eu não vou fazer um cálculo normal. Vou fazer um cálculo financeiro agora. Então, 2.5. E eu já vou apertar direto a tecla I, que está aqui em cima. Ó. Então aquela tecla é a tecla I. E o I é a taxa. Então eu vou o quê? Eu vou dar nome aos valores. Então 2,5 é o I, que é a taxa. 24 meses, esse eu preciso, não vou colocar anos, né? Porque a taxa foi colocada em mês. Então eu preciso manter os 24 meses. 24 é o N. Tá? Joia. Coloquei os dois valores. E não tem ordem, tá, pessoal? Eu poderia começar por aqui, colocar começar pelo do meio. Nesse caso aqui não tem ordem. Então, lembrando, até agora eu só fiz o quê? Apertei 2.5 e 24N. Vou fazer a mesma coisa nos 60 mil. Porém, no entanto, antes de informar o VF, que no caso é a sigla em inglês, FV, Future Value, né, que é a sigla, né, do valor futuro, só que em inglês. Como a HP ela é, né, uma calculadora, né, americana, né, vamos pensar que, né, tudo isso aqui é inglês, né, estrangeiro o negócio. Então eu tenho que adaptar ali para o brasileiro. Então valor futuro é a mesma coisa que Future Value, né? Então, antes de eu apertar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar negativo esse valor aqui, ó. CHS é a tecla aqui, mantém negativo ou positivo os valores, perfeito? Então, coloca aqui, negativo, e aí você aperta FV. Então, foi o que? Lançado para dentro do HP as três variáveis. Basta agora eu clicar na tecla que vai me dar o valor
que aparece aqui do lado. Então eu vou apertar o PV, que é o Present Value em inglês. E ela vai me dar exatamente o valor, né? Só que eu vou deixar duas casas depois da vírgula, tá? Para aparecer aqui o valor em reais. Perfeito? 33 mil ponto, né? 33.172,52. Beleza? Então esse passo a passo também, né, vai estar para os alunos aí lá no PDF que eu criei, que eu montei para vocês, dos exercícios de fixação que vocês fizeram. Legal? E agora fica bacana, né? Dá para fazer direto assim, ó, né? Claro que, né, a gente quer o cálculo da fórmula e usa daí para só ver se ficou, né, o valor bateu o valor aqui. Legal? Então o que eu cobro de vocês ainda assim é a fórmula, perfeito? E aí depois faz do modo simplificado aí. Legal? Bom, o exercício 9, esse aqui também é bem trabalhoso, tá? Ele é considerado aí um exercício complexo aí, se comparado com os demais. Mas vai ser fácil aí da gente sair na frente aí com a resolução dele. Eu vou ler para vocês. Na venda de um barco, a loja Náutica S.A. oferece duas opções a seus clientes. 30 mil de entrada, mais duas parcelas semestrais, sendo a primeira de 50 mil e a segunda de 100 mil reais. Então essa é uma condição, né? Ou é essa, ou é a letra B, que no caso seria sem entrada, sendo o pagamento efetuado em 4 parcelas trimestrais, né? Sendo 40 mil nas duas primeiras e 50 mil nas duas últimas. Tá? Então, essas são as duas condições. E aí, qual a melhor alternativa para o comprador, se considerarmos a taxa de juros de mercado de 6% ao mês? Lembrando a vocês que nós fizemos já esse exercício, porém a diferença é que eu tinha aqui no lugar de 6%, 4%. E os outros dados eram os mesmos. E em aula, né, com alguns presentes da turma, a gente desenvolveu ali, né, esse raciocínio, o cálculo, né, de qual seria a melhor opção. E aí tem o vídeo também, né, da videoaula, que está disponível, né, para a turma também. Então, quem estiver assistindo a esse vídeo, né, da turma e quiser saber mais, ver os outros vídeos, é só falar comigo também, beleza? Bora lá resolver? Então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, né, tem ali a dica. Primeiro trazer para o tempo presente todas as parcelas para depois somar os valores encontrados. Então tá aí, né? Então, tanto da letra A quanto da B, é isso aqui que nós vamos fazer. Vamos trazer para o tempo presente. Então vamos pegar a letra A primeiro. Ali, ó, reservar o valor de entrada. Então os 30 mil já está em valor presente. Então ele já será o meu primeiro valor que eu vou usar depois para cálculo lá no final. Então, reservar o valor de entrada para somar as parcelas no final, pois ele já está no presente. Bora lá. Então, vamos extrair, né, as informações, né, que o exercício na letra A me deu. Então, ele me deu lá, né, eu tenho o que ali? Eu tenho primeiro que eu quero descobrir. VP. Né? Então, o VP, que é a primeira parcela, ó, duas parcelas semestrais. No caso, eu vou descobrir qual que é o VP da primeira parcela. Joia? Então, vamos extrair as informações ali, né? Eu tenho a taxa, 6% ao mês, transforma ela em decimal, reserva aqui do ladinho. O que mais? Eu tenho o tempo, né? Como nesse caso aqui ela me diz que, cadê? Ops, aqui. Duas parcelas semestrais, sendo a primeira, ou seja, a minha primeira parcela é daqui 6 meses. A segunda parcela é para daqui 12 meses. Olha só. Então eu tenho dois tempos aí. Né? Nós vamos calcular primeiro o tempo da primeira parcela, né? Que é no caso 6 meses. E aí eu tenho o meu valor final, não tenho? Ele deu lá, ó, 50 mil, né? Que é o que vence na primeira, né, primeira parcela semestral ali. Tá aqui, né?
Joia? Bora lá então. Vamos ver a fórmula, né? Que é a mesma que nós já trabalhamos. VF igual a VP, que multiplica 1 mais I elevado a N. Basta eu fazer a substituição. Tcharam. Só substituir as informações que eu tinha já deixado aqui do ladinho. Né? Levo aqui para a taxa o valor decimal. E aí vou fazer o cálculo. Então vamos para HP fazer isso, encontrar ali este cálculo aí. Aperto ali minha HP. Zero ela aqui, né? Ops. Então vou fazer ali, ó. 1, Enter. 0,06, soma. 1,06 elevado a 6. 4 casas depois da vírgula para abrir um pouco mais o número. 1,4185. 1,4185. Tá aí. Então, 50.000 igual VP, que multiplica o resultado que eu acabei de encontrar. Basta agora isolar o VP e, pum, vamos substituir lá. Vamos transformar, né? Deixa ali, ó. Estava multiplicando o VP, passa agora dividindo. Aí. Né? Ou seja, agora para achar o valor presente, que é o segundo valor aqui no presente, que é esse cara aqui, basta então o que? Fazer a divisão. Só isso. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Guardo o valor. 50.000. Vou fazer um teclado aqui, ó. Mais rápido. Calculadora do teclado. Dou Enter aqui no teclado, ó. E aí vou recuperar. Recuperação não tem como fazer aqui. Então eu vou aqui. E aí dou a divisão. Este é o meu primeiro valor. E aí, vamos deixar esse valor aqui vermelhinho. Ah tá, não ficou vermelho por quê? Então ali, deixa eu só pegar aqui uma outra ferramenta para me ajudar. 35.248. Já vou arredondar, ó, né? Se eu pegar e fazer F2, tá arredondando. Esse é o primeiro valor que eu encontrei. Legal? Aqui, deixa redondinho. Segundo valor no presente. Primeiro foi aqui a entrada. Então esse daqui vai ser somado aos 30.000 mais a segunda parcela. Legal? Bora lá então. O VP. No caso é o VP da segunda parcela. Pronto. Faço a mesma coisa. A taxa é a mesma. O tempo diferente. Porque já é a segunda parcela semestral. Então a segunda parcela semestral é daqui 12 meses. Joia? E aí o meu valor futuro também é diferente. É 100.000. Fórmula. Faço a transferência. Então agora é 100.000, o VF. VP que multiplica 1 mais 0,06 elevado ao tempo, o N, que agora é 12 meses. Esse resultado gera na HP, vamos ver se está certo. 0 HP, CLX. Se eu fosse usar as teclas aqui em cima para fazer o rápido, né? Aí é importante sempre FCLX, que daí zera toda a memória dela.
Se é só para calculadora mesmo, eu sempre posso zerar a partir do CLX somente. Então vamos lá. 1, Enter, 0,06, soma, elevado a 12, põe 12 ali, a tecla, pum. 4 casas depois da vírgula, 2,0122, tá ali. O caso está arredondado aqui, porque se eu der 5, opa, o que deu ali? Né? Trabalhando com 9 casas, com 8, eita, estou apertando F, 8, F4, só para ver até onde ela está arredondando, 6, entendi. Aí lembrando que eu tenho que deixar esse valor no HP, né? O que eu estou mostrando aqui basta trazer, né? Desse jeito aqui tá bom, já basta. Ah, mas se eu quisesse trazer com 2 casas, poderia? Poderia também, né? O importante, né, no máximo até 2 casas sempre é bom. Joia? Então, estava aqui multiplicando, passou para o lado de lá dividindo. Vamos fazer isso então, vamos guardar esse número. 100.000. Enter. Ó, 100.000 aqui, ó, aconteceu aquilo de novo que eu falei para vocês da vírgula, ó. Vírgula ficou aqui no lugar do ponto e o ponto no lugar, ó. Alguma coisa que eu apertei aqui que... Vamos lá. Então, 100.000, volta aqui, divide. 49.696. R$94. Vou deixar também vermelhinho, né? Padrão. Terceiro valor, o que eu faço? Trago aqueles valores para somá-los agora. Então, a primeira entrada, mais a segunda, 35.248,03, mais a última. Meu resultado agora é... Essa é a soma total. Beleza? Vamos deixar aqui verdinho para dizer que é a letra A. E eu tenho que dizer qual é melhor, né? A ou B. Joia? Vamos fazer então agora a letra B. Bom, a letra B, sem entrada. Então todas as parcelas serão trazidas ao tempo presente e somadas ao final. Então a diferença é que essa eu tenho que calcular mais do que na primeira, né? A letra A eu calculei 2 vezes. Nessa eu tenho que fazer todas as parcelas. Então, vamos lá, mão na obra. O percentual é o mesmo, né? Para as duas. Agora, o que vai mudar é o tempo, porque vamos refrescar a memória. Sem entrada, só que sendo o pagamento efetuado em 4 parcelas trimestrais. Então, aí, ó, trimestres é a cada 3 meses. Então, a primeira parcela daqui 3, a segunda daqui 6, a terceira daqui 9 e a quarta daqui 12. Então, são esses os 4 tempos que eu preciso usar, considerando os 2 valores, no caso 40 mil nas 2 primeiras e 50 mil nas 2 últimas, tá? E a taxa de juros é essa aqui, que é a mesma para A e B. Joia? Então o tempo está ali, e aqui 40 mil, que é o valor futuro da primeira parcela. Fórmula, basta aqui. Então também tá aí, substituindo.
Fazendo o cálculo na HP, vai dar o que não veio. Vamos ver se é isso mesmo. FCLX 1 Enter 006 soma elevado a 3, potência de 3, 4 casas, 1910. Meu VP, meu valor presente vai dar 33.584,77. Ó, bora fazer a segunda. Meu VP referente à segunda parcela. Bora. Vamos ver o que pede. Taxa mesmo. Tempo já não é 3, é 6. Mas o valor futuro permanece ainda, que é a última de 40 mil, né? Bora colocar aqui, revivendo a fórmula. Faz a substituição. Então aqui, né, o tempo lá já é 6. Joia. Então, bora ver no HP. Zero essa aqui. Vamos fazer direto. 1,06. Enter. 6 elevado à potência 14185. Fazendo a passagem, o resultado agora será 28.198,42 centavos. Primeiro valor no presente, segundo valor no presente. Bora caminhar agora para a terceira parcela. Bora lá então. Taxa é a mesma. Tempo agora é 9 meses. E o VF é 50 mil. Fórmula. Transfiro para a fórmula. Bora lá. Temos agora aqui vamos ver se conferir. Então eu tenho, vamos ver aqui, 1,06 elevado à nona potência, 161,6895. Ok, fazendo aqui 50 mil pelo valor. 29.594,92 centavos. Agora vem a última parcela. Última parcela. Temos então a taxa mesmo. O tempo 12 meses, é o último prazo ali, o último tempo, e o valor de 50 mil como valor futuro. Fórmula. Ops. Substituição.
descer isso aqui. 1,06 elevado a 12. 2,1, 20. É o mesmo do anterior. Quarto valor. Vamos fazer no HP isso aqui de forma rápida lá, para quem quiser aprender também. Só esse aqui para relembrar um pouco, só para não fazer todos aí, senão. Então eu tenho 6%, vai inteiro para cá. 12 meses, vem para o N. VF, 50 mil. CHS, deixa negativo. FV. Meu PV tem que ser exatamente o valorzinho do lado. 24.848 com 47, arredondando. Ah, o caso do CHS, né? Por que ele fica negativo ali? Porque se eu coloco positivo, aí o meu PV vem negativo. Então a calculadora HP ela entende que para cada aplicação, no caso, se eu fico negativo, como eu aplicando, né, eu estou ficando negativo, eu estou tirando dinheiro de mim e está indo para uma instituição financeira. Né, para quê? Para que eu possa depois recuperar esse valor positivo e com os seus juros. Né? Agora, se é um banco que está me emprestando, daí eu estou pegando o dinheiro do banco. Então, na minha visão, esse dinheiro está entrando positivo. Mas eu tenho que devolver esse dinheiro com juros, né? Perfeito? Então, daí depois volta negativo também. Então, por isso que tem, né? Se eu for fazer, né, entender a questão do fluxo de caixa, a gente já viu, né, como que funciona. Então, para um fluxo de caixa sempre tem valores, né, positivos e negativos. Perfeito? Então, só explicando, né, o porquê do CHS. Né? Então, se você quer ver o teu valor positivo, coloca, né, um dos dois ali negativo. Se você quer encontrar o FV, coloca negativo no PV quando for colocar o valor. Né? Senão você sabe que vai, né, ter o valor negativo, mas é só uma questão de interpretação. Né? Beleza? Então, encontrei aqui o valorzinho. Bom, basta então agora somar todos os valores. E eu passo agora a ter, né, o meu valor na letra B. B é verdinho ou é azul? Azul. Então, letra B. Acabo de encontrar o meu valor. Joia? E aí eu tenho como resposta, qual a melhor alternativa para o comprador? O que vocês acham? A deu 114 mil e pouco, e essa deu 116 mil e pouco. Letra A, pois ele economiza R$ 1.231,61. Joia? Perfeito? Né? Então, lembrando que esse investimento tem a ver muito com custo de oportunidade. Né? Por isso que você traz os valores para a data presente, para a data zero. Né? Porque existem outras maneiras de você aplicar o dinheiro que não somente, né, uma única. Legal? Então aqui agora a próxima, né, o número 10. A última questão de matemática financeira. Um investimento após 3 meses foi resgatado obtendo-se R$ 43 mil. Se a taxa de juros composta ganha foi de 10% ao mês, qual foi o investimento realizado? E aí? Então, um investimento, né, o que é um investimento? Algo que foi feito na data zero. Né? Após 3 meses, então passou o tempo, foi resgatado por 43 mil. Então a pessoa aplicou, depois pegou esse dinheiro aqui, 43 mil, né, que é o meu VF. Então aqui é o que? O VP. Se a taxa de juros composta ganha foi 10% ao mês, qual foi o investimento? Né? Então ela quer saber. Bora lá, vamos descobrir então. Investimento, eu não tenho. Então, VP. E o que eu tenho? Tenho percentual, 10% ao mês. Então, 0,10, que eu vou usar na fórmula. Depois, tenho tempo, N, 3 meses. Não preciso fazer nenhuma mudança. Mês com mês, tá certinho. É isso aí. O que mais?
aconteceu? Vamos lá. E o VF, então, de 43 mil. Bora então jogar para dentro da fórmula esse negócio. Joia. Faz a substituição. Mesma coisa que o que a gente já viu lá para trás, né? Esse aqui agora fica fácil. Fica molezinha. Depois de ter praticado tanto, né, no exercício 9 ali. Olha aí. Vamos ver. E o resultado. Vamos ver. Tirar a prova real. Zera tudo. 10% é o I. 3 é a quantidade de tempo. 43. Vou deixar sem o CHS. Só para vocês verem, né, que depois o PV, esse valor aqui, ó, virá negativo. Olha lá. R$ 32.306,54. Beleza? É isso aí então, jovens. Muito bem, então chegamos aí ao final da nossa resolução, tá? Então fizemos aí até, né, a letra, o número 10. Então, regra de 3 simples já foi, e matemática financeira. Perfeito? Então, é isso aí, jovens. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu! Aguardem os outros materiais. Obrigado. Mas, não esquecendo, temos ainda, né, o que? Temos 3 exercícios aqui de estatística e que nós vamos desenrolar aqui, né, continuando a nossa resolução dos exercícios. Perfeito? Bom, então, vamos lá. Exercício 11. Calcular a média aritmética das notas dos testes físicos, TF, de suas 3 turmas. Um professor de educação física anotou os seguintes valores. Tá? Agora, esses 3 exercícios, pessoal, eu tirei do Enem, tá? Tem do Enem em 2016, eu acho, 2015, então tem 3 exercícios aqui que foram, né, tirados de lá, para que vocês pudessem, né, trabalhar em cima deles, tá bom? Então vamos fazer aqui a resolução deles. Bom, então eu tenho aqui os valores, né? Então a turma, A, B e C, número de alunos em cada turma e a média, né, em que cada uma das turmas, no caso a média de 20 alunos, né, a média do teste físico de cada um. O que eu preciso fazer agora? A média aritmética das notas dos 90 alunos da turma A, B e C é. Então agora eu vou tirar a média total, né? Então a gente viu, né, eu passei um exercício para vocês, que era, né, a gente fez esse cálculo ali, e eu apresentei essa fórmula para vocês. X', né, como a gente chama, X' é igual a somatória de X dividido por N. Né? Lembrando que aqui seriam todos os valores, né? E aqui seria a observação, quantas, né, o total de alunos, por exemplo, né? Qual que seria aí a quantidade, né, de observações ali feitas. Então, o que eu faço? Eu só aplico para a fórmula. Então, x' igual a 20 vezes 9, mais 40 vezes 7,5, mais 30 vezes 8. Tá? Então,
eu vou tirar o que? Todos, né, quanto que deu o total, né, da média. E aí eu vou dividir pelo número, né, pelo N ali, que é as minhas observações. Então, quantos alunos foram no total? Né? Então foram 40, 60, 90 alunos. Perfeito? Faço aqui a transferência de informação, continuo a fórmula, né? Então, aqui dá 20 vezes 9, 180, 40 vezes 7,5, 300 e 30 vezes 8, 240. Que divide tudo isso por 90. Então aqui deu 720 dividido por 90. Poderia fazer aqui, cortar os zeros aqui, eu faria só 72 dividido por 9. Fica mais fácil daí, né? A gente consegue imaginar quanto vai dar, né? Bem melhor do que ficar trabalhando com um número muito grande, perfeito? Então aqui, o que acontece? Resposta: a média aritmética das notas é 8, certo? A média aritmética é 8. Ou seja, letra A. Perfeito? Joia. Então essa seria a resposta correta aí. Perfeito? Vamos continuar aqui. Temos aqui o exercício 12. Ao iniciar suas atividades, ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então aqui no térreo sobe ele, né, mais o quê? Mais 3 pessoas, perfeito? Entraram no térreo. E a partir daí vai ter o quê? Uma sucessão de entradas e saídas, perfeito? Até o 5º andar. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, lembrando, né, pessoal, moda, passei um exercício para vocês, expliquei isso também em um dos encontros, ficou registrado, foi para a turma o vídeo também com esse conteúdo, né, com um exemplo de como fazer. Então, né, não teria desculpa aí do porquê que não saberia fazer esse exercício aqui, tá? Bom, então no caso aqui, o que ele vai querer? Então, ele quer saber a moda, né, a moda o que é? É a quantidade, a repetição, né, de números ali que vão aparecer numa determinada observação. Das pessoas, ele quer saber a moda das pessoas que permanecem no elevador até o 5º andar. Tá? Então vou colocar aqui, ó, que permanecem, né, até o elevador ali no 5º andar. Perfeito? Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu tirar esse aqui pra cá. Pronto. Bom, então eu peguei aqui mesmo quadro aqui, trouxe para baixo. Só que eu tinha que daí pensar da seguinte forma, né? Aqui é onde entram pessoas, aqui é onde saem. Então, mais, aqui eu somo e aqui eu diminuo. Aqui eu faço esse cálculo, então, né, de entrada e saída. E aqui eu verifico, então, o resultado do cálculo, que é quem permanece. Perfeito? E é assim que eu vou fazer. Tá? Então, até o final. 4 menos 0 igual 4. Joia? Então, aqui, qual que é o número de pessoas que permaneceu no térreo, que subiu para o 1º andar? É 4. Faço a mesma coisa aqui. Então, eu tinha 4. O que aconteceu? Subiram mais 4. Menos 3. Saíram. Então, posso colocar aqui, resultado, igual a 8 menos 3, 5. Permaneceram 5 que subiram para o 2º andar. Mesma coisa. Então, agora pego os 5 que subiram
mais 1 que entrou, menos 1 que saiu. Opa, 5. 5 aqui. Manteve o 5, então entrou 2, saiu 2. Igual a 5. 5 permanece. Aqui tinha 5, somou 2, menos 0. Não saiu ninguém. Igual a 7. Aqui tinha 7, somou 2, saiu 6. Resultado, 7 mais 2, 9, menos 6, 3. Aqui é 3. Então, agora eu vou fazer a observação, né? Porque, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo? Então, pessoas no elevador. O que acontece? Essa foi aqui as pessoas no elevador. Qual que é a moda? É o número, né, na observação que mais aparece. Então, o resultado, deixa eu arrumar esse 5 aqui, ficou fora da casinha. 5. Qual que é a resposta? Letra D. Resposta correta, então. Povo, legal? Questões do Enem, hein? Essa aqui, a 11, a 12, agora a última delas, 13. Vamos ver essa 13 aqui e a gente já termina, então, nossa resolução. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Então, o texto 1, quantidade de erros, foram 2. No texto 2 foi 0, no 3, 2, no 4, 2, no 5, 6, no 6, 3, no 7, 4, no 7, no 8, 5. Joia? Bom, o que eu preciso fazer aqui? Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a. Então, primeira coisa para trabalhar com a mediana, se os valores estão espalhados, colocar os valores em ordem crescente. Só aí eu consigo descobrir, né, a mediana de forma correta. Então, eu tinha os valores aleatórios ali, 2, 0, 2, 2, 6, 3, 4, 5. Fiz o quê? Coloquei-os na ordem, perfeito? A partir daí, o que eu tenho que fazer? Qual que é a média? Né? Eu sei que se eu tenho, né, a quantidade de números aqui é par, eu vou ter que pegar os 2 elementos centrais. No caso aqui, eu tenho 8 elementos. Tá? Então, eu tenho 8 elementos. É par. Se é par, eu tenho que pegar os 2 centrais. No caso, eu tenho 3 para cá, 3 para cá. Os 2 centrais passam a ser esses 2 aqui. Né? E aí, o que eu tenho que fazer? Tirar a média entre eles. Então, para tirar a média entre eles, basta eu somar, né? Fazer um. Então, aqui é 2 mais 3 dividido pela quantidade, né? Para tirar a média. No caso, são 2 valores. Então, eu vou ter aqui. Vou continuar aqui nesse. Tenho 5. Divididos por 2. Meu resultado passa a ser, então, 2,5. Isso aqui não precisa. Joia? Resposta, letra B. Tá? Então, esse aqui tem que tomar cuidado que dá muita pegadinha, né? Por quê? Porque as pessoas vão
né? Simplesmente olhar aqui a quantidade de números, 1, 2, 3, você até pode saber o que é mediana, né? Mas você tem que fazer o quê? Se você não colocar na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu for pegar aqui 3 para cá e 3 para cá, eu vou somar 6 com 2, vai dar 8. 8 divididos por 2 vai dar 4. Ou seja, tá aí o erro, tá? Então, 4 aqui seria a resposta errada, tá bom, gente? Então, fica aí mais um exercício, né, relacionado à estatística aí, tendências de medida, medidas de tendência central, perfeito? E aí, seria isso. Então, esse foi a minha contribuição aí com vocês, tá joia? Obrigado então pela atenção, agora sim, me despeço de vocês, um grande abraço, tá? E até a próxima. Valeu!